com o João Victor Teófilo. Fala, João. Pitório, a gente tem um vídeo aí do Deltan Dallagnol, tem uma foto também do Deltan Dallagnol naquele caso do pendrive, porque a Justiça Paulista determinou que Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal pelo Novo do Paraná, deve pagar indenização de R$135 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais. Você lembra dessa foto aí, né, do PowerPoint? A decisão judicial foi divulgada na última sexta-feira e estabelece um prazo de 15 dias para a quitação do valor, com acréscimo de 10% sobre o montante em caso de atraso. A ordem de pagamento foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Poder 360. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo refere-se ao infográfico apresentado por Dallagnol durante a entrevista coletiva da Operação Lava Jato em 2016. Na apresentação, que você está vendo aí na tela, o então procurador utilizou um slide feito no PowerPoint, com setas que conectavam termos como petrolão, governabilidade corrompida, mensalão, enriquecimento ilícito, isso tudo ao então ex-presidente durante uma denúncia relacionada ao caso do Triplex no Guarujá. Lula iniciou o processo judicial por danos morais ainda em 2016, logo depois da divulgação do material. O petista sustentou que o procurador atacou sua honra por meio da imagem quando a Força-Tarefa o acusava de comandar um esquema criminoso na Petrobras. O caso percorreu diferentes instâncias até chegar à primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A ministra da Corte, Carmen Lúcia, confirmou em abril do ano passado o entendimento da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de indenização. No julgamento, realizado no plenário virtual, os ministros do Supremo, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, seguiram o voto da relatora. O ministro Cristiano Zanin declarou-se impedido justamente por ter atuado como advogado de Lula durante a Lava Jato. Depois da recente decisão judicial, o ex-procurador se manifestou nas redes sociais, em um vídeo que você acompanha neste momento. Eu fui condenado por fazer o que eu faria de novo 1000 vezes se eu tivesse 1000 vidas. Colocar na cadeia e não na presidência aqueles contra quem existem fortes provas de corrupção. Eu fiz a coisa certa, eu não me arrependo disso e quem deveria ser condenado são os corruptos e aqueles que lhes garantem a impunidade suprema. Eu agradeço a todos aqueles que não me deixaram sozinho e que protegeram a minha família de pagar o preço de lutar por justiça num país em que os corruptos dominam. Eu agradeço aos mais de 12 mil brasileiros que doaram sem eu pedir pequenos valores que somaram mais de R$500 milhão. Vocês me fortalecem, vocês me inspiram a não desistir de lutar pelo nosso país. Como eu me comprometi publicamente, todo o valor excedente vai ser doado a hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com transtorno do espectro autista. Oportunamente, eu vou prestar contas de todo o valor e dessa forma, o que nasceu como uma injustiça vai ser transformado em um bem. A tentativa de vingança de Lula vai ser revertida em solidariedade. Vamos juntos concretizar o que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Meu muito obrigado e que a reação da sociedade a essa decisão sirva para nos lembrar. Os brasileiros não querem viver em um país em que o promotor é condenado a indenizar o bandido. Os maus não vencerão os bons. Com a palavra, meu advogado, Cláudio Koffoli. Então, esse processo é um ótimo exemplo para todos que dizem que é uma aberração atacar o governo americano, sancionar a pessoa física do ministro Alexandre de Moraes e os outros. Mas por que eu estou comparando? Gente, de onde eu venho, quando se estuda numa faculdade de Direito, se faz curso de Direito, a gente tem uma noção do seguinte: quando uma pessoa está num cargo público, exercendo atividade pública, e fala por conta dessa função pública, quem está falando é o Estado. Então ele tem uma autoridade que é delegada, que é outorgada pelo Estado. Nesse caso específico, essa ação, numa entrevista coletiva, o Lula, um brasileiro casado, portador da RG 4343, CPF 070680, está o endereço dele aqui. O Lula, ele processa o Deltan Martinazzo Dallagnol. Olha o que ele escreve ali.
membro do Ministério Público Ministério Público Federal, oficiante da Seção Judiciária do Paraná, integrante da Força Tarefa da Lava Jato, designado para atuar na investigação que tramita na 13ª Vara Federal. Esse processo aqui, ele começou lá em 2016. O escritório Teixeira Martins é o escritório onde o Zanin, do sogro do Zanin, da esposa do Zanin, e o Zanin saiu. E o pessoal escritório continua aberto com a esposa do Zanin, com o sogro do Zanin. Faturando milhões por mês, Entendi. porque é um escritório muito renomado. Já entendi. Aí eles pegam e dão essa questão de que, atenta, gente, o membro do Ministério Público, que é membro da Força Tarefa lá em 2016, ele está sendo processado pelo conteúdo do que ele falou como membro do Ministério Público. É uma aberração tão nojenta imaginar esse processo, porque... Vamos parar para pensar. Então, todos nós que não gostamos de algo, podemos copiar o Lula e o Zanin, hoje ministro do STF, e podemos processar os promotores de justiça por tudo que está dentro dos processos que a gente não gosta? Os traficantes de droga podem processar, os advogados podem processar o promotor? Lembra aquele caso em que foi pego com tantos quilos de droga, aí depois virou e falou assim, faltou um mandato tal, dizendo não sei o quê, então solta todo mundo e libera tudo. Então os traficantes que mexem com isso podem processar o delegado de polícia, que no exercício da atividade de delegado, o investigador, podem ser processados no CPF deles. Gente, é uma aberração para provar o seguinte, há muito tempo, nossa justiça tem um percentual dela contaminada e tomada por interesses políticos. Uma condenação como essa do Deltan Dallagnol é, na minha percepção, algo inadmissível, a não ser que provasse o que a gente chama de intenção, dolo. Só que ele fez num contexto, e olha um PowerPoint. Aí, brasileiros, quando você faz isso, eu dou um pulo agora para essa semana. Ministro Alexandre de Moraes, através de um juiz do gabinete dele, disse que um acusado dentro do processo do 8 de janeiro não pode comparecer em audiência fardado. E o advogado fala, mas por quê? Não tem base legal idônea? Não foi informado com antecipação? Não é o que o ministro quer. Porque quem está sendo processado é o cidadão, não é a instituição. O cidadão não é um oficial do Exército? Cidadão militar, não é um tenente-coronel. Alexandre Piton é um tenente-coronel, uma patente que... Aí, quando o Alexandre de Moraes fala isso, então o Alexandre de Moraes está batendo palmas e falando pro Trump, Trump, você está certo, quando você vem atrás do meu CPF, você não está indo atrás da instituição STF, você está indo atrás do meu CPF, porque quem fez besteira sou eu. Esse pessoal não tem o mínimo de coerência e de vergonha na cara. Esse é o grande lance que está te enganando, e enganando um monte de gente que convive com a gente. Pessoas escolhem o lado da mentira e vão seguindo nessa mentira. Não tem lei, não tem regra, tem manipulação. Isso não é democracia, porque não é devido processo legal. Vamos sempre lembrar o que eu estava conversando esse final de semana, que tinha um médico que plantonista em algumas coisas, tinha juiz conversando, tinha empresário conversando, e aí um membro lá da magistratura falou, não, porque teve o golpe, tem que fazer. Aí o médico virou e falou assim, mas peraí, vocês estão olhando o nome das pessoas em vez de olhar o processo. Não, mas fez? Ele falou assim, me desculpa, eu atendo uma pessoa que chega lá estourada num pronto-socorro. Eu vou para trabalhar para salvar a vida dele, eu diminuir o problema dele. Se alguém da polícia chega e fala para mim, ô doutor, esse cara que tá arrebentado aí, ó, é um bandido assim, assim, assim. Eu como médico falo, ô colega, você que é da polícia, cuida do teu problema. Eu vou cuidar do paciente. Quando ele melhorar, você pega ele, leva pra cadeia, faz o que você quiser. Mas o meu trabalho de médico não é olhar o CPF, nem o RG, nem de onde ele veio, nem pra onde ele vai. O meu trabalho é ser médico. O médico falou assim, não é assim que a justiça tinha que ser? Eu falei, claro, é assim que a justiça normalmente é. E nessa ditadura vergonhosa deixou de ser. Tá? Deixou de ser justiça. O caso do Deltan Dallagnol é mais um caso desse, para provar que o Brasil está de ponta cabeça para todos os lados. E é por isso que nós temos que nos rebelar, reclamar, manifestar. Dia 3 de agosto temos que nos unir. Nós temos que publicar em redes públicas enquanto podemos. Não podemos baixar a bola. Não podemos deixar o bandido dominar.
Já teve bandido arrancado da cadeia que foi levado para cargo de presidente da República, condenado pela justiça. Gente, não vamos entregar o Brasil para eles, não. Vamos reagir. Bom, com relação ao Deltan e essa decisão tomada agora, o que eu tenho agora para dizer com relação a isso, e algo que me provoca já há algum tempo, é que você precisa, e eu disse isso aqui ontem, numa das intervenções do GG, aqui coincidentemente, que é a questão do propósito, cara. O propósito te tira da cama, o propósito é o que te motiva, o propósito de fato é aquilo que faz com que você lute para cumpri-lo, para vencê-lo, para chegar e entregar como um troféu, né, para a sua dignidade, para a tua honra, o que você se dispôs a fazer na vida. Tá? Por que eu estou trabalhando e falando dessa forma? Em algum momento, vejo que essa estrutura da Lava Jato, encabeçada por Sérgio Moro, por Deltan e outros, ela acabou se perdendo, Cláudio, com relação ao propósito, e entra no meio um negócio chamado política. E não, é errado, não sei se está errado, mas veja, eu vou tentar ser o mais claro possível aqui na minha fala. O trabalho de procurador da República de Deltan, de juiz federal de Sérgio Moro, jamais poderia ter sido maculado por uma ação que tivesse um viés político, a não ser o único viés de cumprir com o papel de juiz, com o papel de procurador. Em algum momento, os seus adversários, é aí que eu quero chegar, seus inimigos políticos, entenderam que havia esse ponto de fragilidade nessa conduta. Não estou dizendo que está errado o PowerPoint, de ligar o Lula, tudo aquilo. Veja, não é essa a situação. Mas em algum momento, Cláudio, isso tudo se fragiliza porque a política entra e aí o que acontece? Como eu disse há pouco para você, INSS não vai apurar, esquece. Tem muita gente envolvida, inclusive da direita. Inclusive da direita, não vai apurar. Quando as apurações tomam rumo e a política também passa a frequentar a Lava Jato, com objetivos políticos, digo eu, a turma se fala assim, ou a gente, todo mundo se une e destrói, ou esses caras vão avançar, como avançaram. Sérgio Moro é um senador, Deltan foi o mais votado do estado do Paraná, percebe? Então, Cláudio, o que eu estou tentando mostrar aqui, não estou dizendo que está errado, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o objetivo do procurador da República naquele momento era um objetivo de procurador ou a política contaminou aquilo a ponto de encontrar inimigos fortes o suficiente, dentre eles Gilmar Mendes, para destruir a Lava Jato. Então, e quem está pagando esse preço hoje somos nós, Cláudio. Somos nós. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas o que eu quero dizer, olha, é mais ou menos assim. Eu, Alexandre Pitoli, assumo aqui publicamente, como já fiz por diversas vezes, eu faço desde 2008 isso, tá? Desde 2008. Eu não sou candidato a nada. Eu não tenho nenhuma expectativa de colocar o meu nome à disposição da política. Não tenho nenhuma expectativa. Convite já recebi, né? Apoio já me ofereceram, mas eu não tenho expectativa. Por que eu estou dizendo isso e reitero isso e falo quantas vezes forem necessárias, Cláudio? Porque isso pode sujar o meu trabalho. Em que sentido? Você que está me ouvindo agora pode passar a entender assim, qual é o interesse desse cara? O meu interesse hoje é fazer jornalismo. O meu interesse hoje é entregar o melhor do jornalismo para quem me ouve. Esse é o meu interesse hoje. Se tivesse por trás de qualquer campanha que eu realizo aqui, se tivesse por trás de qualquer análise que eu faço aqui, um objetivo político, não teria nada de errado, mas poderia sujar aquela relação que hoje, né, é pautada pela confiança e pela credibilidade. E poderia fazer com que inimigos chegassem para destruir aquilo que vem dando certo, que é um crescimento da Auriverde, as campanhas que aqui realizamos. Então, Cláudio, em algum momento a política sujou tudo isso. Eu entendo. É uma sensação. Sim, eu entendo e faço um contraponto.
Eu acabei de mandar para o João, por exemplo, duas reportagens que saíram e estão disponíveis ainda na internet, lá de maio de 2016, quando o Romero Jucá, ministro, e outras pessoas fazem uma fala para deter a Lava Jato, para abafar a Lava Jato, para calar a boca dos procuradores da República. Que ano isso? 2016, a reportagem é de 24 de maio de 2016. E aí, eles discutindo publicamente. Ele fala de um pacto para deter o avanço da Lava Jato. É o que está na Folha de São Paulo, de 23 de maio de 2016. Diálogos gravados. E eles falam, a situação mais fácil era botar o Michel Temer para resolver isso daí. Vamos lá, Pitoli. A cleptocracia, o conjunto dos corruptos nacionais, vai se unindo para abafar a Lava Jato. Fala até de botar o Temer. Quem estava fazendo no STF, conduzindo o procedimento, chamava Teori Zavascki, um ministro que veio da STJ. Não era um político, um advogado de político, era um ministro que veio da STJ. Ele está cuidando disso, ele é mão pesada. O Teori Zavascki e tá ali. O pessoal da cleptocracia, da corrupção, vai se unindo para abafar a Lava Jato. Aí lá na frente, falam aqui, tá na reportagem, a solução mais fácil era botar o Temer para resolver isso daí. Aí, o que acontece? Num certo momento, lá o avião do Teori cai, o cara morre, abre uma vaga, tem que indicar alguém, indica o Alexandre de Moraes. A partir disso daí, há uma guinada interna do STF, que já tinha uma posição que a gente chamava de neoconstitucionalismo, de contra-majoritário, de preencher com princípios, já tinha uma década, já tinha esse perfil. Mas aí ele passa a assumir uma posição político-partidária. O STF passou a perseguir realmente as pessoas ligadas a isso. Essa ação que o Lula distribuiu contra o Deltan Dallagnol, a reportagem aqui é de 23 de maio. O Lula distribuiu essa ação em dezembro do mesmo ano. Ou seja, 7 meses depois, o processo de abafar já está sendo estruturado cada vez mais. Então nós temos aqui que entender o seguinte, se eles não fizessem isso, eles seriam esmagados do mesmo jeito. Aí eu lanço a seguinte ponderação. Muitas vezes eu ouvi pessoas da política falar que entram na política por causa dos amigos e não saem da política por causa dos inimigos. Porque quando você entra na política, você consegue uma certa imunidade e uma proteção. A que ponto, gente, essa própria história da politicagem dentro da Lava Jato não é fruto das politicagens internas dentro das disputas internas da Polícia Federal e da política? Gente, o Moro deixou de ser juiz, virou ministro do governo Bolsonaro e anular a Lava Jato alegando isso. E o Ricardo Lewandowski, que era ministro da STF, livrou a cara da Dilma, livrou todos os processos do Lula, saiu do STF e virou ministro do Lula. Aí não anula. E o Flávio Dino, que era o político do Lula, entra para o STF, aí não anula. E o Zanin, que fez centenas de processos para defender o Lula, vira ministro, não anula. Para, gente. A palhaçada é muito escancarada. Então, sem ficar defendendo falhas técnicas, das quais eu discordava, mas faz parte da nossa vida de advogado concordar e discordar tecnicamente de um monte de coisas. Mas eu não tenho essa percepção de que o pessoal da Lava Jato virou um partido político a ponto de ser tão perseguido como foi. O STF virou. Então, eu acho que o lance os bandidos se uniram, tô pondo aqui o áudio mandei ali, em 2016, em maio, o Romero Jucá deu publicidade. Nós vamos abafar e calar a boca desses caras. Mas, Cláudio, eu vou então ao ponto. Quando a gente fala de Deltan, né, por exemplo, eu estou falando de alguém que lutou contra a candidatura da Cristina Grêmio em Curitiba. Ah, agora, perfeito. Não, peraí. A essência, eu estou falando dois... Sim, ok, perfeito, 24. Perfeito, político. Tá mas certo. em algum momento eu estou falando de alguém que trouxe uma frase que diz: o maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio dos jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Ou seja, é um utilitarista, levar Você vantagem entendeu? numa narrativa. Veja. Entendi. O propósito era fazer justiça,
Ou era um plano político. Ou mesmo, era um né? plano político? Me falta conhecimento de bastidor disso Não, aí. tá aqui a frase. Perfeito. A frase é atribuída a ele, abre aspas. Sim. Não tô Ok? sim. Então, veja, Mas é que eu só estou pontuando. Essa eu olho frase é para o de que Deltan, ano? eu tenho 452 pés atrás. Por quê? Ele tomou a decisão dele, ele escolheu o caminho dele, mas em algum momento era mais fácil ele deixar claro, estou aqui para ser político, como eu faria aqui se eu fosse candidato. Como outros procuradores fizeram. Não se meteram na política. Sim, mas, Vários Cláudio, procuradores. a frase é interessante, cara. Ó, o maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio dos jornalistas. Por que jornalistas? Sem perder. Que são os caras que atacam o Bozo, É. né, segundo ele aqui. Sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Veja, nada contra você ser do centro, descolar do Bozo, como ele mesmo coloca aqui. Só que vamos fazer o seguinte, vamos jogar aberto? Põe na mesa. Põe na mesa, sabe? O que você pensa? Não, olha, nós percebemos que durante a Lava Jato nós ganhamos uma popularidade, uma notoriedade que nós jamais teríamos. Verdade. E transformamos algo que era vital para um Brasil ser passado a limpo em algo político. E isso deu errado, Cláudio. Sim, nessa parte de mim. Isso deu errado, cara. Eu só Ó, pondero que daria errado de qualquer jeito quando por saiu o causa delegado... Sim, da Cláudio. união dos bandidos. Mas, o Cláudio, o Fanton, quando sai daqui, o delegado, para ir lá e entender o que Isso, aconteceu lá isso. Nós na carceragem da entrevistamos ele Polícia aqui, Federal exato. em Curitiba, a gente viu que escolheram alguns caminhos errados para o cumprimento de algumas missões. Veja, o que nasce na mentira termina no constrangimento, Cláudio. O que nasce, pau que nasce torto, é difícil de direitar. Então, não estou indo contra, mas eu estou lembrando de um ponto que me faz crer o seguinte: o cara tratou, em algum momento, uma operação que serviria para passar o Brasil a limpo como algo político. E aí os caras, os peixes grandes, pega os caras. Veja, eles se uniram contra. E INSS, uma união para ninguém apurar. Na Lava Jato, é uma união para destruir. E aí eu faço até uma ponderação que eu acho muito importante. Quando ele faz essa leitura política e não percebe, e não se alinha com uma pessoa que nem o Bolsonaro, ele tinha como conhecer e conheceu o bastidor do Bolsonaro, que nunca foi ligado à corrupção. Na verdade, foi exaltado por nunca se meter em corrupção. Esse seria o primeiro passo que ele deveria escolher apoiar um cara que nem o Bolsonaro, com todos os defeitos que ele achasse no Bolsonaro. E outra, você tem capacidade hoje de liderar a direita no Brasil? Não, ninguém Você tem a tem. condição de enfrentar o sistema hoje no Brasil? Os caras não enfrentaram o sistema. Não. Destruíram a Lava Jato. A Lava Jato foi destruída. Ou seja, enfrentar o sistema não é algo simples. Não é algo simples. E não é usando de artifício, a gente precisa descolar para ter o apoio do jornalista, mas não perder o apoio do bolsonarista. E a gente Desculpa. já sabe na história do Brasil Desculpa, não- que quando enfrenta o sistema, às vezes dá uma facada, às vezes cai um avião, às vezes dá um... Assista esse vídeo até o fim, curta. Vamos lá.